Bom dia. Dia. Bem-vindos, pessoal, ao nosso encontro de socialização. Vamos encerrar a nossa temática 5, da referência 4, que são as ferramentas digitais, né? As ferramentas educacionais digitais. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Como que passaram o final de semana? Descansaram? Então, vamos lá, pessoal. Então, este é o nosso encontro de socialização, ferramentas educacionais, tá? Vamos dar início ao nosso encontro de hoje. Então, só alguns lembretes: participação ativa nas atividades, foco no tema, participação com câmera aberta e gestão do tempo durante a atividade. Né? Então, são alguns combinados, são algumas retomadas que nós, como professores, a gente sabe, né, que isso faz parte aí do nosso dia a dia, porque é isso que a gente faz sempre em sala de aula. A gente chega e sempre vai retomando com os estudantes. Bom, como será a nossa agenda hoje? 5 minutos de acolhimento. Nós vamos de novo fazer uma retomada da parte pedagógica. Nós fizemos uma retomada aqui da parte, digamos assim, dos combinados para a aula, da gestão da sala de aula, né, do nosso encontro. E também nós vamos fazer uma retomada em relação ao que nós aprendemos, ao que nós discutimos durante esta jornada, certinho? Depois vocês vão fazer uma avaliação do tema, vocês vão fazer uma análise dos resultados, o que vocês acham, o que vocês aprenderam. E aí, por fim, nós vamos encerrar com a socialização. Vamos lá, então. Objetivos. Reinaldo, leia para nós os nossos objetivos da nossa temática de hoje, perdão, do nosso encontro. Objetivos: retomar o percurso formativo na temática 5 e avaliar nosso desenvolvimento nela. Analisar os resultados da implementação, refletindo sobre avanços e pontos de melhoria. E socializar com o grupo as práticas desenvolvidas para reflexão e troca de saberes. Muito bem, obrigada. Bom, agora, gente, nós vamos para o acolhimento, tá? Esse acolhimento, ele tem duas partes. Uma parte em que vocês vão analisar algumas imagens e uma outra que vocês vão jogar, tá? Quero ver quem aqui vai conseguir terminar o jogo. Vamos lá, então. Então, olha só. Eu quero que vocês analisem essas imagens, tá? Eu gostaria que vocês observassem e no final vocês dessem a opinião de vocês. Qual a relação entre essas imagens? As imagens vão passar ali na tela desse computador aí. Vocês conseguem ver perfeitamente? Dá para ver? Então, esta é a primeira imagem. Tá, agora eu vou passar a segunda. Alguém sabe o nome desse objeto aqui, dessa ferramenta? Uma ferramenta educacional? Alguém sabe o nome? Mimeógrafo? Era o mimeógrafo? Né? Isso. Você chegou a usar, Carla? Não, mas eu lembro das minhas atividades com cheirinho de álcool. Gente, eu adorava o cheiro de álcool, não sei vocês. Eu não usei como professora, mas... Ah, não, eu cheguei a usar sim, como professora de educação infantil. Próximo, tá? Esse aqui. É para E... projeto também? Transparência, né? Isso, A gente falava Reinaldo. transparência, né? Não sei se tem outro nome, né? A Transparência. A gente colocava aquelas folhas de transparência, lembra? E era caro aquelas folhas de transparência, gente do céu. E aí a gente ia passando as folhas. Eu não utilizei muito não, viu? Porque era muito caro você ter aquelas folhas e tinha que imprimir.
Mas eu vi muitos colegas usando. Na faculdade, quando eu fiz faculdade, Eu apresentei trabalho na faculdade usando isso aí já. Algumas vezes. Ah, legal. Legal. E agora esse outro aqui, lembram dele? Museu. De laranja, né? O laranjão, né? Pessoal, qual a relação vocês percebem, vocês observam entre essas imagens aqui, ó, que eu passei para vocês? Quem gostaria de falar? Gente, esse tempo aqui não é meu, não, hein? Nem quando eu estudei. Eu acho que acho que aí representa a questão da evolução, né? Que a gente vem sofrendo aí ao longo dos anos, e em questão das metodologias, né? Os instrumentos aí que vem sido integrado aí nas escolas, né? A escola não está deixando de acompanhar a tecnologia, e isso aí demonstra os avanços que a gente foi sofrendo aí ao longo dos tempos, né? E acho que, na minha visão, seria mais ou menos isso. Muito bem. Todos são usados, né? Podem ser usados na área da educação, né? Na sala de aula, né? Sim. Isso. E vocês falaram, né? É bom que a gente vai trocando ideias. São instrumentos, né? Ferramentas educacionais que foram utilizadas e elas realmente chegaram a ser utilizadas, mas de acordo com o tempo, né? No seu contexto. Então, a escola, a Carla falou algo assim que interessante, que assim, a escola usou, né? Falam assim, às vezes, que a escola passada, a gente precisa superar, mas ela também tinha muitas coisas boas, né? Ela procurava cumprir sua função social, né? Ela utilizou ali algumas, né? Pessoal, a gente sabe que demanda dinheiro, tal, mas as escolas procuraram utilizar as ferramentas ali que tinha à sua disposição, né? Em relação a cada tempo. Então, agora, tá? E eu vou perguntar de novo. Agora eu quero que guardem aí o que vocês entenderam, que vocês vieram à memória de vocês desses instrumentos. Agora eu vou passar um vídeo para vocês, tá? E aí eu vou fazer a pergunta de novo. 30 quilômetros de... Vou aumentar aqui. 30 quilômetros de congestionamento. Pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmos. Robô, você é futuro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar, e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas. Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Eu descobri. É você. Você é o futuro. Itaú. Por um futuro cada vez mais humano. Pessoal, eu desliguei minha câmera por conta da internet, tá? Depois do temporal aí de segunda-feira,
Minha internet aqui em casa não está muito boa e o técnico ainda não veio. Bom, gente, de acordo com aquelas imagens que vocês viram, com aqueles instrumentos, né, todos utilizados em sala de aula, e com este vídeo, que é um vídeo da nossa realidade, o que vocês conseguem? O que vocês percebem? O que vem à mente de vocês como professores, fazendo uma análise entre as imagens, os instrumentos que nós vimos e este vídeo? Bom, eu sou suspeita em dizer, né, que eu sempre falo isso, e até na semana passada que eu fui fazer a prova do mestrado, eu coloquei isso, porque nos textos de Paulo Freire ele diz muito isso, né, que a gente tem que ter esse cuidado com essas tecnologias, porque o professor, ele está, se deixar a tecnologia tomar conta, tira o professor, nós somos esse mediador, mas a tecnologia, ela não, igual ele disse ali, o robô, ele não tem esse sentimento, ele não tem esse contato físico, humano que nós temos, né? De sentir o carinho, de sentir as emoções. A tecnologia não é isso. Igual ele falou ali, ele lê números, né? E nós não. Nós agimos com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Então, no início que começou, eu falei, é algo que eu tenho na minha cabeça. Eu gosto da tecnologia, estou usando ela, mas tento ter controle, limite, porque eu não vou viver só de tecnologia. Eu preciso de um abraço, eu preciso de que alguém me ouça, eu preciso ouvir meus alunos, eles precisam ser ouvidos, né? E eu falo que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu falo que a gente tem que sempre ter uma linha ali, tracejar uma linha de limite, porque senão você fica paranoico e vai viver só disso, e a gente tem outras coisas, né? E tem muitos, eu estava conversando com meus alunos, falei, vocês tomem cuidado com esses jogos, que vocês ficam aí, deixam vocês alucinados, vocês passam dia e noite pensando em celular, celular, computador, e a vida não se limita a isso, a vida não se limita a um celular. Tem muita coisa para vocês conhecer, observar, sentir até um ar puro, com o relato de um menino que a polícia abordou ele, acho que foi aqui no Paraná mesmo, que a polícia abordou ele dentro da casa dele, que os vizinhos ligou, achou que ele estava matando alguém, cometendo alguma coisa, algum ato extremo, mas ele estava simplesmente jogando dentro do quarto dele com o fone, e ele gritava, ele entrou em cena ali, né, junto com o jogo. Eu falo, então tudo tem limite, né? E tudo é bom, mas com exagero também atrapalha a nossa vida. Então, é dessa forma que eu vejo e lido com as tecnologias na minha vida. Estou tentando conhecer mais para eu conseguir colocar mais dentro das minhas aulas, mas também não é fácil para a gente, porque é muita coisa, ela abrange muito e eu tento ter esse controle, esse limite. Eu gosto também da parte do tradicional, porque tem muita coisa que a gente necessita, porque senão também a gente perde o controle de algumas coisas, né? Mas essa é a minha visão. Reinaldo? Concordo com a Carla, eu acho que a tecnologia ela tem que ser um complemento, né? A gente tem que estabelecer um equilíbrio entre o tradicional e aquilo que é inovação, não deixar a tecnologia tomar conta de uma forma que ela seja protagonista, ela apenas tem que ser um complemento. Então, equilibrar as ações, os momentos apropriados, conforme a necessidade, conforme o perfil da turma, conforme o tempo que você tem, conforme esses recursos se apresentam disponíveis para você naquele momento, né? Então, acho que é bem isso que ela falou, só complementando mesmo. Muito bem, pessoal. Eu acho interessante essa questão que a gente tem que sempre saber, né, gente, que por mais que tenhamos várias tecnologias, o nosso papel como professor, que primeiramente somos seres humanos, ele é inegável. Então, você pode ter a melhor tecnologia numa sala de aula, mas se você não tiver um professor que olhe o contexto da sua turma, que olhe seu aluno, que tem aquela empatia, que olhe o aluno individualizado na medida do possível ali da sala de aula, que a gente sabe que as nossas demandas também são grandes, não vai adiantar. Então, essa atividade, pessoal, de acolhimento, é justamente para nos lembrarmos de que nós somos importantes, nós somos peça-chave. Como a Carla falou, como o Reinaldo falou, é um complemento. O protagonista tem que ser a gente. Nós somos seres humanos. Nós é que temos que dominar a tecnologia, não é mesmo? E em sala de aula, esse olhar, a gente chama, pessoal, de soft skills.
E se vocês forem pesquisar sobre quais serão as habilidades de um profissional do futuro, porque nós estamos passando aí pela quarta revolução industrial, as habilidades do futuro, gente, são habilidades comportamentais. Então, as grandes revistas, pessoas que estudam, né, os estudiosos aí contemporâneos, né, nossos contemporâneos, eles dizem que as habilidades do futuro são habilidades comportamentais, que eles chamam também de soft skills, que são o quê? Empatia, solidariedade, gestão emocional das nossas emoções. Então, todas essas habilidades comportamentais que nos fazem, que nos caracterizam como seres humanos. Então, o nosso papel como professor humano, ele é muito além de uma habilidade tecnológica. Ela vem agregar, ela nos facilita, mas a gente precisa, assim, sempre ter em mente da importância do nosso papel como o professor mesmo, o ser humano que está ali na sala de aula. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa ou posso passar para o jogo agora? Então, perfeito, tá? Vamos lá. Bom, gente, teve mais aqui, ó. Tem o Google Classroom, né? Acho que é só o Google Classroom que ficou para trás. E vocês conhecem aí esse bonitão, o Google Sala de Aula? Muito, Sim, né? No nosso dia a dia, né? Muito. E quando que vocês tiveram... Oi, Reinaldo, fala. Eu posto os slides do RCO ali, quizzes, né, o trabalho que é para fazer, certas questões do trabalho, tudo agiliza ali por ali. Eu já falo para os alunos, ó, é lá no Classroom, atividade tal, por ali. Perfeito. Legal. E eu observei, gente, né, já fazendo uma palha, assim, uma palhinha, nas implementações de vocês, que tanto o Reinaldo quanto a Carla, vocês utilizaram as ferramentas, mas também vocês utilizaram atividades que a gente diz o quê? Que são atividades tradicionais, né? A folha, questão do livro didático, que isso é muito importante, né? Fazer o aluno lidar com todas essas ferramentas educacionais e não dizer para ele, olha, agora nós vamos menosprezar o livro. Não, pelo contrário, o livro ainda continua tendo um papel muito importante, o livro didático, dentro do processo de aprendizagem, o registro em folha. É muito importante. Pode falar, Carla. Você falando essa questão do livro, né? Para a minha implementação, que eu fiz na quinta-feira, na quarta-feira nós fizemos uma retomada usando o livro, porque casava bem com o conteúdo da atividade que eu iria fazer, que aí ficou só uma atividade para ser feita na quinta-feira ali na implementação, então eu fiz a retomada toda em cima do livro. Então, tanto o vídeo daí casou o vídeo com o livro e a atividade que eles iam fazer estava relacionada tanto com o livro que nós fizemos a revisão e com o vídeo que eu utilizei na implementação. Mas a gente vê assim que eles não dão mais valor para o livro, né? Porque o livro não é mais interessante, né? Eu tenho colegas de faculdade que era muito leitora. Hoje eu vejo essa e falo, não leio mais. Não é porque é bem melhor. Melhor não. É mais gostoso, prazeroso para o nosso ego assistir um vídeo engraçado. Você ri do que você lê um romance, do que você lê um livro ali, ficar folheando ele, porque você vai ter que sentar, vai ter que ter toda a atenção. O vídeo não, o vídeo é descontrair, né? Então eu falo, tá se Isso. perdendo muito, né? Então a nossa escola aqui, como está em reforma, nós estamos sem biblioteca, né? Tá um caos aqui. Mas a gente sente falta da biblioteca. E os alunos, igual ano passado, tinham um cantinho, né? Bem pequenininho lá, que dividia com outro espaço lá. Mas na hora do lanche eles ficavam lá, na hora do almoço eles iam lá folhear livros. Hoje não, a gente já Entendi. não tá tendo essa rotina mais, né? E a gente sente porque eles não têm mais interesse pelo livro, pela leitura, né? E aí é onde a gente se esbarra aqui na dificuldade. Qual que é a dificuldade? Interpretação de texto. E a gente vê que é regional, né? Não vou nem falar nacional, falo pela nossa região, porque não sei como que tá o restante, mas eu falo por nós aqui. Se você for conversar com todos os professores, é o mesmo relato. Qual que é a maior defasagem? Interpretação de texto. E é o básico, né? Verdade. O básico para o restante das outras habilidades, né?
Verdade, você falando, me veio à memória, esses dias eu passando também no Insta, apareceu, porque eu sigo bastante jornais, né? Sigo Instagrams, assim, não só de loja, essas coisas. E mostrou a questão da quantidade de leitores no nosso país, assim, caiu drasticamente, sabe? Ah, parece que... E também uma outra questão, assim, que o brasileiro, as livrarias lucraram, acho que alguns milhões, e as plataformas de jogos bilhões no Brasil. Então, me veio à mente, assim, esses dados, a questão do número, da caída do número de leitores e também essa questão dos jogos, né, que nós estamos enfrentando um problema também de saúde pública, questão das pessoas perdendo salário, se endividando por conta dos jogos. Bom, Reinaldo, você gostaria de falar alguma coisa? Posso seguir? Karina, só acho que seria interessante no Estado a gente também fazer um trabalho de estímulo à leitura, assim como é feito no município, uma semana da leitura. Então, assim, os adolescentes estudantes trazerem livros de casa, diversos gêneros, né, jornais, Que legal. gibis, né, que eles gostam, né, no município tem o ônibus da leitura, então o Estado tem que ter essa continuação, né, essa continuidade. Geralmente se perde essa prática, né, então já começa a voltar só para a plataforma e não é bem assim, né, então tem que ter tanto uma coisa como a outra, né. Isso, muito legal essa tua ideia. Olha só, vocês vão fazer aquela avaliação do percurso, né, da temática. Se você puder colocar essa sugestão, Reinaldo, eu também anotei aqui que eu vou passar quarta-feira, que são sugestões para a gente melhorar mesmo, melhorar a nossa prática em sala de aula, né? E a escola ela tem esse papel mesmo de conscientizar. Mas bem legal, anotei ali, se você puder colocar no Forms, tá bom? Te agradeço. Gente, então, olha, dando sequência, nós vamos só relembrar o nosso percurso formativo, tá? Que foi o quê? Conhecer os programas e recursos educacionais digitais ofertados pela rede, né, pela secretaria, como apoio pedagógico ao professor em sala de aula. Nós temos muita facilidade com quizzes, na verdade, nós temos acesso ao quizzes, como nós somos de história, mas a gente aproveitou também conhecer um pouquinho do Enem Paraná, né? A gente conheceu o Enem Paraná. Aí agora a gente vai, né, à medida... como eu estou em desenvolvimento, eu acredito, até foi a Carla que comentou agora, nós estamos em desenvolvimento em relação como que eu posso dizer, ao desenvolvimento dessas habilidades, desses recursos educacionais. Quando a gente fez faculdade, não tinha, né? Eles apareceram aí no momento em que nós já estávamos em sala de aula e a gente está se apropriando cada dia um pouquinho mais de cada recurso desses recursos digitais. Nós exploramos as potencialidades pedagógicas desses programas e recursos educacionais ofertados pela rede. Nós trabalhamos, né, falamos um pouco do quizzes, falamos também do Enem Paraná, de forma, né, bem, assim, superficial. Nós falamos um pouquinho do Canva, né, pessoal? Abaixo ali na página da CED, quando vocês entram para fazer o login do RCO, vocês podem ver que tem algumas ferramentas digitais que vocês têm um acesso com mais, digamos assim, um acesso premium, tá? Que a CED fez uma parceria, por exemplo, com o Canva, com o Padlet, Mentimeter, que daí vocês depois podem ir explorando esses outros recursos para utilizar na sala de aula de vocês, tá? Então, agora, gente, nós experienciamos nosso referencial docente 4 de maneira muito significativa, promovendo interações, reflexões e propondo possibilidades práticas na perspectiva dos recursos educacionais digitais para a recomposição das aprendizagens. Então, a gente começou ali com diagnóstico, né? Fazendo uma autoavaliação. Depois, na parte do planejamento, a gente observou a CED, o DAP, que monta o nosso programa, ele nos trouxe 2 exemplos que poderia usar a plataforma o Enem Paraná, um outro exemplo do professor de matemática.
E agora, gente, nós vamos testar o que vocês aprenderam, tá? Em relação a esse conhecimento ao nosso percurso formativo sobre a referência 4. A referência 4 trata de ferramentas digitais. Então, como que nós vamos testar esse conhecimento? Como que vocês foram desenvolvendo, foram se apropriando ainda mais dos conceitos, né, das habilidades das ferramentas digitais? Vocês vão testar através de um jogo, tá? Então, meus queridos, o que que eu fiz? Eu separei aqui, ó, eu coloco num material, numa página da Microsoft, do Word. Então, deixa eu colocar outra coisa. Até ele vai aparecer aqui, só que ele não aparece para apresentar, mas eu vou dar um jeitinho. Aqui, ó. Isso. Olha só, eu coloco sempre os links para vocês aqui, porque para deixar tudo certinho, ó, o link do vídeo, que é o meu plano B, caso não dê certo, né? Que eu não consiga rodar ali dentro do slide. Aí aqui eu coloquei também o link do jogo, e aqui embaixo tem o nosso link da avaliação, tá? Então, agora eu vou colocar o link do jogo para vocês ali no chat. E vocês irão entrar e colocar o nome de vocês como os alunos fazem nos outros jogos, tá? No Quizzes, no Kahoot. E aí, pessoal, eu vou dar as orientações para vocês, tá? Eu vou ler as orientações com calma quando vocês entrarem no jogo, tá? Então, ó, coloquei aqui o link. Agora vocês podem entrar. E assim que vocês entrarem, sobe o joinha, que eu vou ler calmamente as orientações para vocês. Eu quero ver quem é que vai ganhar. Eu não consegui ganhar. Enfim, depois eu explico o porquê. Eu deixei um personagem me pegar, pessoal. No fim, aparece um personagem que você tem que correr dele. E eu deixei ele me pegar. Entraram no joguinho? Entrou Carla. Então, olha só. Então, primeira coisa, abrir o link, colocar seu nome, né? Eu não gosto de apelido com aluno, gente, porque vocês sabem, né? Eu sempre falo para eles o nome. Aí, gente, vocês estão em um labirinto, tá? Então, como que vocês vão se mover no labirinto? Usando as teclas do seu teclado, aquela setinha, tá? De cima para baixo e para o lado. Então, as teclas. Eu vou pegar esse outro note aqui, ó, que é o meu. Então, são essas teclas aqui, ó. Esse bonitão aqui já é do tempo dos maias e astecas, né? A gente, ó, aqui, as teclinhas, tá, gente? Opa! Para cima e para baixo, tá? E aí, vocês vão. O que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que mover o seu personagem em direção aos pergaminhos azuis. Neles há perguntas. Aí, quando você seleciona, daí você seleciona com o mouse, se for correta, vai abrir a porta, tá? E aí você passa. Haverá outros pergaminhos amarelos. Estes pergaminhos são dicas sobre o que trabalhamos nos roteiros. Você precisa mover o seu personagem por cima dele para abrir a caixa com as informações. Assim que vocês responderem todos os pergaminhos, pessoal, cuidem. Vai aparecer um personagem e ele vai correr atrás de vocês para impedi-los de chegar à saída. E para você vencer, você tem que chegar correndo na saída, tá bom? Vamos jogar então? Vou dar uns minutinhos para vocês jogarem, tá? Se tiver dúvida, me chama aqui. E aqui tem as orientações também aí na tela para vocês.
Terminaram, pessoal? O joguinho? Terminou, Carla? E você, Reinaldo, tá jogando aí? Terminou? Tô acabando aqui. Gente, eu gostaria de ter a habilidade de criar uns joguinhos desses para os alunos. Terminei. Terminou? Cadê? Conseguiu fugir do personagem lá? Sim, consegui. Ele vem no modo turbo, né? É, Aí você tem que correr pelo labirinto. E você, Carla, o que você achou do jogo? Achei legal. Mas eu fui na saída, a hora que eu voltei, o bichinho me pegou depois. Ele apareceu no final. Tá Ai, certo. ai. Então, gente, é uma ferramenta, tá? Ferramenta aí que a gente pode, com o passar aí do tempo, preparando as nossas aulas, a gente pode tentar fazer com os nossos estudantes. E é isso, tá, pessoal? Então, vamos continuar aqui com o nosso encontro, tá? Então, agora, gente, que vocês, né, fizemos aí o acolhimento, vocês utilizaram uma ferramenta educacional para refletir sobre o tema, né, que foi algo que eu poderia, que, digamos assim, seria como eu poderia usar como se fosse uma implementação com vocês. Olha, gente, agora vocês vão fazer, né, esta atividade, né? É uma atividade assim bem lúdica, mas vocês tiveram que parar ali, ler e responder as questões, não é mesmo? Eu poderia depois também, para, digamos assim, que não é o objetivo dos nossos encontros, tá, gente? Inclusive, até dos nossos feedbacks. Mas, se eu quisesse transformar essa atividade em avaliativa, eu poderia depois fazer uma outra atividade individual para testar. Né? O Reinaldo, né? Quais itens ali ele acertou, quais ele, de repente, não conseguiu acertar naquele momento, e a Carla, entende? Mas esse acolhimento, ele foi como se fosse a minha implementação aqui com vocês. Vocês utilizando uma ferramenta educacional para verificar o que a gente aprendeu, tá? O verificar o que a gente descobriu, discutiu nesse encontro formativo aí da temática 4. Então, agora, pessoal, eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês, para que vocês possam avaliar a nossa temática, tá? Vou colocar aqui o link no chat. Então, já está aqui, tá? São 10h36. Então, até mais ou menos 10h41, 42, daí a gente continua o nosso encontro de hoje, tá? Então, por gentileza, agora é o momento que a gente precisa ouvir vocês.
Karina, o nosso é temática 4, né? Daí tá aqui a avaliação externa, é isso mesmo? É temática 5, gente. Eu acho que eu vi um erro. Mas Eu vou colegial, entrar aqui. Peraí que eu vou entrar. porque essa temática é ferramentas educacionais, né? Mas não tem aqui. Tá sem som. Carla, obrigada. Hum. Você colocou o docente segundo ano? Porque agora, antes vocês Ah, eram então é primeiro esse. chamamento, agora é docente segundo ano. Ah, Veja se está certinho deixa agora. eu. Não, eu coloquei do primeiro, então vai docente segundo ano. É que eu fico com o primeiro Isso. chamamento. Tá, Isso aqui deixa eu ver. mudou realmente. Ah, sim, agora sim, deu certo.
Assim que vocês terminarem, vocês me sinalizem, tá? Terminei, Karina. Muito bem, pessoal. Então, dando continuidade ao nosso encontro hoje de socialização, vocês vão agora analisar os resultados, tá? Agora que nós refletimos sobre o processo formativo da referência, vocês vão abrir o PDP de vocês, por gentileza, e vocês vão registrar quais foram as impressões que vocês tiveram, tá? Após a implementação da prática de vocês, tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar o Google Sala de Aula, nós vamos abrir o PDP e localizar a seção Encontro de Socialização. Eu vou pegar um PDP aqui, de exemplo, vou pegar o do Reinaldo, tá? Então, vou abrir aqui para mostrar para vocês o campo. Então, olha só, vamos entrar no História, História segundo ano, e aqui eu vou em atividades, segundo semestre, ferramentas digitais. Vou pegar aqui a cópia do Reinaldo. Reinaldo, peço autorização, tá? Para poder compartilhar aqui a sua cópia do seu PDP. E nós vamos. Qual é a parte que nós vamos trabalhar agora, tá? Que é esta parte aqui. Que foi o pré-planejamento, planejamento. Então, nós vamos aqui, ó. Encontro de socialização. Aqui tem 3 questões, tá? Então, são essas. Perdão, gente, tem mais, tá? São 5 questões. 1, 2, 3, 4, 5. Então, são essas questões. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês preencherem essas questões que fazem parte da análise dos resultados e socialização.
Pessoal, vocês terminaram? Carla terminou. Reinaldo, Eu estou na última aqui. tranquilo. Aí você só me dá um retorno, tá bom? Ok, Karina. Bom, pessoal, então agora que nós terminamos, nós vamos para a última parte do nosso encontro de hoje. Nós vamos para a socialização. Quem gostaria de iniciar, tá? Aqui eu só vou retomar algumas orientações para vocês, tá? Então, vamos compartilhar os saberes e experiências promovidos durante o planejamento e implementações das práticas de vocês. E aí, o que eu vou solicitar, pessoal? Indicar o componente curricular, a turma, o tema e demais informações, tá? Compartilhar seu PDP como apoio e obedecer o tempo definido. Como nós somos só em dois, né? Então, eu geralmente não defino o tempo para vocês, tá bom? Que vocês fiquem à vontade. Então, quem for apresentar, por gentileza, será o Reinaldo, será a Carla. Já pode compartilhar o Meet, o PDP no Meet. Pode ser eu, então. Vou aproveitar que eu Ótimo. estou sozinha aqui na sala. Uhum, tá bom. Vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, então vou começar. A turma que eu escolhi foi a turma do 8º ano, foi o tema 1, e a nossa aula é sobre o iluminismo, e os recursos que a gente utilizou foi o Klezmer, e daí, como aqui a nossa escola tem o laboratório, mas tem um grande uso, né, é bem disputado, eu levei os Chrome, peguei os Chrome que tem aqui na sala, e também utilizamos atividades impressas. Os objetivos, né, a serem alcançados ali era identificar as principais ideias abordadas pelo iluminismo, que eles compreendessem os pensamento iluminista e a aplicação no nosso mundo atual, e checar se eles captaram os conceitos essenciais. Uma valorização da razão, a crítica ao absolutismo, a influência da igreja, a defesa dos direitos como liberdade e igualdade. Aqui eu ia acrescentar mais um relacionado à recomposição. Eu poderia ter enxutado dois ali, colocado um referente à recomposição da aprendizagem, porque eu falo no vídeo, né? E depois eu analisei que ficou faltando aqui. Poderia ter reduzido um e ter colocado da recomposição. Depois que eu fiz a implementação que eu estava analisando ali, que ficou faltando, né? Que era um dos pontos principais ali da minha aula, né? E ficou faltando aqui. Mas, enfim, depois que eu vi isso.
E a habilidade aí para recomposição é o D5, que é interpretar texto com o auxílio de material gráfico, né? Então, propaganda, quadrinha, fotos. O nosso foi, eu utilizei o vídeo para eles estarem fazendo essa interpretação de texto através de vídeos. E até eu deixei aqui, né, uma explicaçãozinha, como eu não coloquei lá no objetivo, eu trouxe aqui para dentro da habilidade, que daí foca mais na habilidade ali, né? Então, que em vez deles apenas ali absorver o conteúdo, mas que eles também tivessem essa interação, né? E processando essa informação e demonstrando o seu entendimento. Por quê? Porque no final da atividade que eu apliquei, eu queria identificar se eles de fato entenderam o meu conteúdo ou qual parte ali que eles ainda não compreenderam, para a gente trabalhar aí em cima dessa dificuldade que eles estão tendo aí, né? E deixa eu passar aqui. Então, vou lá agora para a parte que eu fiz a minha aula, né? A implementação. Então, nós organizamos, eu pedi o auxílio deles, né? Porque os Chrome fica todos guardados aqui na sala dos professores, então, individualmente, eles vieram aqui, nós buscamos, levamos para a sala, e daí fomos lá fazer toda a organização, entreguei o fone, porque eles iam ter que assistir o vídeo individualmente, eu pedi que assistisse individualmente, já para não, só um ouvir, o outro não, e virar aquele tumulto na sala, inclusive pairou um silêncio, que eu falei, ai, que gostoso se fosse sempre assim, né? E então eles acessaram e eu fui de passo a passo, e na minha aula eu sempre falava, pessoal, escuta o meu passo a passo, para vocês não se perderem na atividade e nós fazermos todos junto, né? Então seria um passo a passo. Então, o primeiro passo foi organizar os Chrome, sentar todo mundo, ver o que estava sem bateria, buscar régua, conectar todos e todos acessarem ao mesmo tempo. Então, organizado, começa o acesso. Então, primeiro acesso, acessar o Classroom, para eles poderem acessar o link do vídeo lá dentro do Class. Então, primeiro acessou o Class, depois todos acessados, agora tem o link lá, e até muitos, eu acho que eles nunca acessaram por ali algum vídeo ou algo assim, eles não conseguiam, não estavam conseguindo encontrar. Até lá eu falo, pessoal, olha do ladinho, do seu lado esquerdo, tem o sinalzinho do YouTube, tem um link, vocês clicam ali. Então, é algo que eu observei, que eles não têm o hábito de acessar por ali com essa turma, né? E então eles acessaram a turma, aí alguns já iam para a atividade e não entenderam o que era o vídeo, né? Então fui lá, fui dando todo esse apoio. Aí eles assistiram o vídeo, depois do vídeo aí veio a parte da atividade, né? A atividade era um quiz, mas deu errado. Eu não sei o que eu fiz na minha programação, porque como eu programei a atividade, acho que na segunda ou na terça-feira, e eles iam fazer só na terça, e para eles não terem o acesso antes, como eles vêm para o laboratório, nas aulas de estudo orientado, eu falei, então eles já vão fazer, e chegar no dia eles não vão ter feito. Eu fiz a programação, só que quando eles foram acessar o quiz, não abria, falou que já estava expirado. Como eu já estava em cima do tempo, não dava tempo de eu acessar meu computador e lançar para eles de novo, eu estava com o plano B, a carta na manga, que foi atividade impressa. Então, para eles não ficarem sem fazer atividade, que o meu fechamento real era com a atividade, eu entreguei ela impressa por conta deles não conseguirem acessar o quiz. E não dava tempo, até porque já era perto da hora do lanche, o pessoal já estava até saindo para fora, não dava tempo mais de eu voltar atrás e lançar de novo para eles, porque eu não estava com o meu computador ligado, enfim. Então, eles fizeram na atividade impressa. E eles responderam, então, porque as questões que estavam impressas eram no quizzes. E a última questão que eles iam responder, deixa eu achar a atividade aqui. Aqui. Essa aqui é a atividade em que eles iriam, somente essa aqui que eles iam assinalar a cunho. E o restante era no quizzes. Mas daí eu já tinha impresso ela, então eles fizeram todas as outras objetivas. E depois, aí no final, eles fizeram essa aqui também, que eles colocam ali a habilidade, né? Se eles aprenderam ou não. Gente, que dificuldade dos alunos entender isso aqui, que eles têm que colocar sim ou não, se entendeu quem são os pensadores iluministas. Olha, eu fiquei assim, surpresa. Muitos ali, como assim sim ou não? Falei, pessoal, eu quero que vocês respondam com sinceridade. Aí um perguntou, professora, você vai me diminuir minha nota se eu colocar não? Eu falei, não, não é isso. Não é isso. Eu quero que vocês sejam reais. O que eu quero com a atividade é entender se vocês compreenderam
essas habilidades que eu coloquei aqui, quem são os pensadores iluministas, vocês entenderam? Sim ou não? Se não entendeu, é para colocar a verdade, porque daí nós vamos trabalhar para que vocês possam compreender. Aí eles foram fazendo, ficaram mais tranquilos, e entenderam se era sim ou não. Assim, então, o que eu entendi que tem que trabalhar mais isso com eles, porque é algo que eles não estão com dificuldade ainda de entender atividades nesse formato. Eles ainda não compreendem. E é turma de 8º ano, né? Então, assim, e as questões estavam bem relacionadas com o meu vídeo, bem relacionada mesmo, bem estruturada com o vídeo, e como eu disse anteriormente aqui, com o nosso livro, que nós fizemos uma revisão na quarta-feira. Aí aqui tem algumas fotos, aqui eu auxiliando os alunos, né? Aqui eles já tinham assistido o vídeo, não, estavam acessando as plataformas, cada um com um Chrome, né? Aqui eles assistindo o vídeo, e aqui depois eles já fazendo as atividades. Então, demandou bastante suporte, eu tive que ajudar muito, 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 porque eu observei que eles têm bastante dificuldade aí em compreensão e seguir um passo a passo, porque eles já querem pegar e já quer fazer, e não é assim, né? Só que assim, todos acessou, todos conseguiram assistir o vídeo e todos fizeram atividade. Eu recolhi a atividade, agora eu tenho que fazer um apanhado ali para ver quais são as maiores dificuldades da turma ali em relação ao conteúdo para a gente poder trabalhar novamente em si. E foi isso. Muito bem, Carla. Reinaldo, você gostaria de falar alguma coisa ou dar uma dica do quizzes para Carla? Que você consegue, na fala dela, você conseguiu visualizar mais ou menos o que ocorreu para ela não conseguir acessar? Então, que nem eu comentei com você, né, eu tive alguns problemas, 2 ou 3 que foram de, como é que fala, de autenticação. Então, aí não teve como, eu pedi ainda para reiniciar, né, o tablet, e mesmo assim não dava certo. Eu tenho aula, às vezes, no primeiro ano, eu tenho pensamento computacional no laboratório. Então, também, quando a gente vai entrar na plataforma no Alura, através do e-mail do @escola, também dá esse problema de autenticação, mas isso foi mais no começo do ano, né? Então, depois que usa regularmente ali, já normaliza, né? Então, mas é uma questão técnica, né? Eu não sei falar com propriedade exatamente essa questão, né? Porque envolve outros fatores aí, né? Entendi. Ô, Carla, sabe o que provavelmente aconteceu? Foi a questão ali que você coloca ela para publicar o horário, talvez fechou, entendeu? Na parte ali que você coloca a data para publicar, tá? Mas isso aí acontece, tá? Acontece porque já aconteceu comigo, porque é uma ferramenta nova, a gente tem aprendido a usar, tá? E eu achei muito interessante essa sua questão, a sua colocação do seu plano B. Só vou te fazer uma pergunta. A folha impressa tinha as questões que você aplicou no quizzes ou não? Porque eu olhei ali no seu PDP, ou só aquela parte lá do sim ou não, se eles aprenderam. Tinha todas as perguntas, porque eram 3 perguntas objetivas e essa uma para assinalar. Porque que a princípio, eu tinha colocado no PDP, depois eu tirei, porque como ia estar no quiz, o link do quiz está ali. Então, as 3 questões estão no quiz, estavam na atividade impressa, e daí eles responderam na atividade impressa. Então, eles não deixou de fazer atividade, só não conseguiu fazer no quiz, né? Que ia ficar mais divertido, tinha um fundo musical, enfim, né? Mas estava impressa assim. No começo eu tinha deixado ali, depois eu tirei, como eu coloquei o link do quiz, eu tirei as perguntas dali. E daí então, deixei só a última que realmente seria a última parte só que eles iam assinalar, eles não iam responder elas impressa, né? Eu ia entregar só a última folha para eles assinalarem. Mas com essa questão, ainda bem que eu tinha ali, né? Porque senão não ia conseguir fazer, não ia conseguir finalizar. E outra coisa, outro detalhe, Karina, até eu coloquei aqui, né, na parte aqui que a gente estava preenchendo agora, que outro detalhe, depois eu pensei, falei, puxa vida, eu tive muito transtorno em levar todos esses Chrome para a sala, para levar régua, porque tinha vários sem bateria, sem carga, porque não usa todo dia. Eu poderia ter, e naquele dia faltou uma professora, eu poderia ter trazido eles lá no laboratório. Mas como foi tudo bem tumultuado semana passada para mim, com a minha correria aí, que eu estava com 2 compromissos bem grandes, foi muito corrido. Então, assim,
para mim, faltou tempo para preparar melhor essa implementação. Para mim, eu achei muito corrido esse prazo agora dessa implementação. E daí, como eu tinha outros afazeres, ficou muito Uhum. desafiador para mim. Então, assim, poderia ter sido melhor. Eu, assim, não foi das minhas melhores implementação e eu achei que ia ser muito boa. Então, assim, para mim, não foi 100%. Foi uns 70% aí, porque teve muitos percalços aí no meio que atrapalhou. Mas, enfim, saiu. Saiu e eu vou Com ter que retornar certeza. a aula, né? Mas, assim, não foi das melhores, não. Carla, uma atividade, essas situações de internet acontecem. Isso não significa que a implementação não foi boa. Por quê? Porque quando a gente, ainda mais agora, eu treinando o olhar, né, de olhar as implementações de vocês, porque eu olho o PDP, tem a questão da participação de vocês nos encontros formativos. Carla, eu não acredito, não acho, não concordo que essa implementação não tenha sido boa, tá? Ela tem um fechamento, ela tem uma sequência didática, ela tem todo um processo ali, né? Como que eu posso dizer, de construção, de aplicação, de execução. E são coisas que acontecem. Você, inclusive, foi muito feliz em trazer essas questões ali para que os alunos pudessem responder. O quiz é muito gostoso mesmo, ele tem uma musiquinha bem legal, tal, mas não tem problema. Não deu certo agora, vamos ver o que aconteceu para dar certo, para a gente ver depois. Eu tentei entrar no seu quizzes, o Reinaldo e você, tanto ele quanto você, colocaram o link dos quizzes ali, achei maravilhoso. Tentei entrar, não consegui também. Porque o quiz, ele ainda, a gente, como eu sempre coloco, sabe? Karina, quando alguém me pergunta, né, como que você se vê em relação às ferramentas? Gente, eu me vejo em desenvolvimento. Eu estou aprendendo, né? E essas plataformas, essas ferramentas, elas sempre passam por como acontece no nosso celular, por atualizações, tá? Assim, você está de Karine, parabéns pela sua só para implementação. Pode falar. Obrigada. Não, só para complementar essa questão, quando eu estava com aula de estudo orientado, você está por dentro da plataforma que você utiliza mais. Até isso um detalhe ali que eu coloquei naquela avaliação, porque eu não posso me prender só à tecnologia, eu tenho que. Isso é uma forma para eu utilizar ali, um dia trazer mais, incrementar minha aula, deixar um pouco mais dinâmica, diferenciar um pouco, mas eu não me prendo a isso. E eu acho que a gente se frustra por quando você não consegue, igual eu aqui, eu não consegui que fosse 100%, e nunca também a gente dá conta. Mas, igual você falou, sofre mudanças, e como nosso componente não tem uma plataforma, você não fica por dentro, porque você não usa diariamente. Os professores de estudo orientado usam quizzes todas as aulas. Nós não. Então, assim, a gente vai ficando por fora dessas atualizações que vai tendo, essas mudanças, né? Porque até então, quando eu estava com o estudo orientado, que eu postava meus links, nunca dava errado. E dessa vez que eu fui usar, ó, já não deu certo e eu fiz a mesma forma que eu fazia antes. Que até então nem eu entendi o que aconteceu ali. Mas, enfim, foi isso. Deixa eu dar tempo para o Reinaldo aqui. Depois, depois a gente vê certinho, qualquer coisa você me passa ele, que eu vou ver certinho que eu posso te ajudar, tá? Então, assim, ó, só para terminar, parabéns pela sua implementação. Você pode, inclusive, colocar no seu PDP ali, complementar sobre a recomposição. Lembra que você falou, logo no início eu ia fazer, daí eu não fiz. Porque, gente, este momento agora, que vocês voltam no PDP, fazem uma análise ali, é para isso, cara. Tá? Então, você pode colocar lá nos objetivos que você falou sobre, que você trabalhou sobre a recomposição. Não tem problema algum. Esse momento aqui também, ele serve para isso, tá? Para a gente analisar, para a gente ver o que precisa complementar ou não. Agora eu vou dar a palavra para o Reinaldo. Vai lá, Reinaldo. Vou parar aqui de apresentar o da Carla. Karina, só sobre essa questão do quiz da colega, da Carla, será que não é questão de, na hora de configurar ali, tem uma opção sem prazo? Quando eu vou fazer uma atividade mais longa, eu deixo assim, para não correr risco de expirar o código, dar problema, ter que fazer outro código, né? E, geralmente dá certo. De repente... Então, eu perguntei para ti, que eu vi que você fez ali, né?
porque você coloca certinho, você colocou ali a data que eles fizeram, inclusive, mas depois eu vejo com ela certinho, até no próximo encontro, no nosso próximo encontro, nós vamos trabalhar currículo. E, gente, ferramenta faz parte, né? As ferramentas estão aí, a gente vai continuar usando. Mas a gente pega uns minutinhos para a gente ver essas questões. Então, vamos lá, Reinaldo. Eu coloco sem prazo porque tem aluno que falta no dia e tem que fazer depois, aí depende só ver na outra semana. Então, deixar uma semana, às vezes, corre risco de expirar. Depois dá problema com o código, né? De repente pode ser isso. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Então, a minha implementação nessa temática, eu escolhi, então, o tema 1, mais uma vez no 9º ano A, da manhã, Colégio Cívico Militar Dom Bosco, Cianorte, núcleo Cianorte, né? É uma turma que, bom, depois a questão ali vai pedir essa informação, mas é uma turma boa de trabalhar, é uma turma com bom engajamento, é uma turma que faz um bom trabalho em equipe, né? Então, eu gosto mais do fundamental, e como é a única turma de fundamental que eu peguei esse ano, então acaba sendo ela a escolhida, né? Eu escolhi como tema a aula 36 do RCO, Crise do Neocolonialismo e Independências na África e na Ásia. Então, para fazer esse trabalho, houve a necessidade de fazer uma retomada de conteúdo, né, sobre o que é o conceito de novo colonialismo, né, o neocolonialismo, lá do século XIX, o período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, né? Então, foi uma forma de fazer essa revisão, essa retomada com os estudantes, sempre muito importante. É uma turma que, embora tenha essas características positivas, também é uma turma que tem vários alunos com dificuldade, aluno com laudo, tem o professor Paê, que acompanha um aluno, né, mas tem outros que estão em processo de laudamento, né, de também ter o professor Paê, provavelmente ano que vem no ensino médio, terá esse acompanhamento. Então, até a questão do quiz, né, que agora a gente chama de Wayground, tem lá um recurso novo chamado acomodação, que é uma adaptação da atividade do quiz para esses alunos com dificuldade, né? Eu não sei exatamente explicar certo como que se dá isso, mas acredito que seja tamanho de letra, vídeos mais interativos, né? Eu não consigo ter acesso ali ainda para explicar exatamente como funciona, mas eu sei que é uma adaptação do recurso audiovisual e também textual, né, para esses estudantes. Então, foi uma possibilidade, né, mais uma vez, de trabalhar. Eu já tinha feito a escolha com as ferramentas no ano passado, no primeiro ano, mas eu não tinha naquela turma do ano passado alunos com laudo, né? Então, objetivos dessa aula, né, para essa implementação, reconhecer os processos de independência na África e na Índia, no contexto pós-Segunda Guerra Mundial, contexto da Guerra Fria, relacionar o processo de descolonização com a luta dos povos africanos e indianos, coincidentemente, né, que coincidiram, compreender algumas consequências geopolíticas das guerras mundiais. Então, todo esse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, as transformações da sociedade, né, a gente está fechando esse conteúdo para passar para a história do Brasil do século XX, né, do pós-Estado Novo agora, que vai ser conteúdo de prova, né, então eu fechei com esse trabalho. O recurso escolhido, então, a plataforma Desafio Paraná, né, que antes a gente chamava de quiz, a gente fala popularmente quiz ainda, mas hoje o nome oficial é Wayground, né. Eu posto sempre no Classroom eu trabalho sempre postando, hoje a minha hora de atividade, eu já postei as aulas no mural, né, do que a gente vai trabalhar nas 3 aulas essa semana. Já postei videoaula e slide, né? Então, e aí eu postei também muda, né? Eles mudam, não sei, é a questão mais comercial isso daí, Carla. O Classroom, né? Então, posto no Classroom, usando os tablets. Então, eu agendei o tablet para esse momento, para ser feito na sala de aula, porque eles já estão acostumados com o tablet, né? O Chromebook eu nunca usei, tem no colégio também, mas eu nunca usei. E também o Educatron eu coloquei aí porque no momento de fazer a retomada, então eu uso muito slide, né?
uso o livro didático também, mas como aí só pede o recurso digital, né, então eu não coloquei o livro didático, mas eu uso também no momento da atividade ali, eles utilizaram o caderno, o livro, né, tudo que tinha disponível ali. Então, a habilidade prioritária, né, do componente, habilidades sociais e de escrita, através de atividades interativas e personalizadas, como é o caso que eu falei das acomodações para esses estudantes com laudo. Então, também a habilidade, como foi da colega da Carla, né, a D5, a capacidade de interpretar textos com auxílio de material gráfico e diverso, com propagandas, quadrinhos e fotografias. Então, usei o livro didático como outro recurso. Então, fiz lá uma retomada de conteúdo, né, identificando os conhecimentos prévios, né, que sempre fica essa lacuna, né, lá do primeiro trimestre. No segundo momento, desenvolver estudos sobre os fatores que levaram a essa crise, né, do neocolonialismo, fazer essa vinculação com ao contexto das grandes guerras, né. Então, utilizei os materiais do RCO, né, do didático, como forma de aprofundamento dos estudos. Então, no momento que os estudantes foram fazer a avaliação, eles já tinham um material já vasto no caderno, uma revisão bem estruturada, né, bem objetiva, de forma clara, bem direcionada já para a execução no dia da atividade, né. E também acho importante isso, né, como uma forma de estímulo, também valorar isso, né, para o estudante. 15 pontos eu já tinha passado nota de trabalho da ONU e Direitos Humanos, um cartaz que eles fizeram, 15 pontos no trabalho escrito, mesmo com perguntas e respostas sobre a Guerra Fria, e 10 pontos sobre o decolonialismo, né? Então, nessa atividade do quiz, tinha 9 para 10 questões, 10 questões, então 1 ponto cada questão. Então, isso ajudou também para desenvolver esse interesse, essa atenção dos estudantes, né? Então, eles foram divididos ali no layout em grupos, né, para a realização da atividade avaliativa, né, no dia da implementação. Então, foi postado o quiz, essa atividade, na plataforma Classroom, na aba atividade. Então, eles, por meio do tablet, tiveram acesso, né, e a organização ali permitia que um ajudava o outro, tanto no acesso como na execução. Eles tendo o caderno e o livro, né, à disposição, ali as páginas, já tudo certinho, né. Então, já pela revisão que eu fiz, eu já percebi que a grande maioria já fizeram muito rápido, não tiveram muita dificuldade, né, exceto esses estudantes que precisam de um apoio, né. Coincidentemente, os 2 problemas de acesso foram 2 casos de estudante que tinha dificuldade, né, e aí esses daí vão ter que fazer num outro momento, eles vêm à tarde na sala de recurso, aí tem um professor lá que eu já pedi para fazer esse acompanhamento, fazer junto com esses estudantes, mais uma aluna que faltou no dia. Então, fizeram a atividade, né, com ajuda mútua, trabalho colaborativo ali, e o objetivo que eu esperava naquele momento é que eles reconhecessem um processo de independência, né, da descolonização, fazendo essa habilidade, né, de relacionar, de comparar, associar com os fatores externos e internos, né, que motivaram a descolonização. Então, o objetivo foi compreender alguns dos efeitos das guerras mundiais, né, não é só um ou outro efeito, são muito outros, são vários, mas pelo menos alguns. Então, a atividade para a implementação do quiz eu postei ali, né, e é isso. Aí, outra coisa o que eu poderia ter feito diferente, né, além de utilizar mais recursos como vídeos, documentários, né, aquela ideia da planilha que a gente viu no planejamento, como eu percebi que eles tiveram um bom aprendizado, dessa vez eu não usei, até por um pouquinho da falta de tempo. Mas a ideia para um outro momento seria utilizar essa planilha, como a Carla propôs aí, né? Eu acho muito importante também um auxílio para aferir esse conhecimento, mas as notas deles, né? Eu já lancei, né? A grande maioria foi com nota acima da média, né? Acima de 6. Acho que é isso, Karina. Reinaldo, parabéns pela sua implementação. Eu achei assim que você foi muito feliz, né, em dar uma atividade avaliativa para os seus estudantes,
também a questão do livro didático, né? Então, assim, eu vejo, gente, o quanto vocês têm crescido, tá? A Carla também fez uma implementação excelente, e é justamente esse momento aí que um vai trocando para o outro, né? O Reinaldo já comentou de uma coisa de uma atividade que a Carla fez, que ele achou interessante. O Reinaldo, depois, eu acho que naquele momento você não tinha entendido minha pergunta. Depois você respondeu da questão do quizzes, né? Que eu vi que como você fez o quizzes, agora no início da sua implementação, você já passou a dica para a Carla, mais ou menos como você faz, que você deixa aberto, às vezes o link expira, né? Então é isso, gente. Foram práticas muito ricas, foram práticas tanto a do Reinaldo quanto a da Carla com sequência didática. Então, assim, gente, eu estou muito feliz com as práticas de vocês. Carla, você quer falar alguma coisa a respeito da prática do Reinaldo? Não, achei interessante a questão do uso do livro também, né? Como a gente já havia comentado aí a importância do livro, e como eu fiz a retomada utilizando o livro, eu percebo que é bem importante, né? Gostei dessa parte aí, gostei deles estarem em grupo, porque eu percebo que com o livro eles conseguem se concentrar, porque eles precisam ler para entender. E eu acredito que é um instrumento rico, né? A gente utilizar isso. Aqui na minha escola falta livros. Mas aí, quando é turma que não tem um para cada um, senta em dupla. E uma coisa que eu achei interessante, que o Reinaldo falou da questão dos laudados e os que estão para ser laudados, né? E a gente vê que está crescendo muito. Nessa implementação, eu tenho alunos com que ainda não é alfabetizado, está no oitavo ano, e alunos que a gente vê que tem Uhum. grandes dificuldades, que está apresentando alguns transtornos, mas que não tem laudo, alunos com deficiência intelectual. E o que que eu fiz? Coloquei esses alunos para estar junto com outros, colocou o Uhum. mesa, eles sentaram ali por conta da régua também, que tinha que conectar o Chrome, e coloquei o que tem um nível a mais que eles para estar auxiliando ali, e deu super certo. Inclusive no quiz ali, quando eu fui preparar, eu fiz as acomodações para esses alunos, né? Selecionei o nome deles, e eu acredito, Reinaldo, que como eu li lá nas acomodações, é a questão do áudio, é a questão da fonte, é cor, engloba tudo, né? Então, fiz essas acomodações para esses alunos, mas não deu certo, né? Então, ali na hora de assinalar, eu fiz a leitura para todos, por conta desses alunos, na hora deles responderem ali as questões objetivas, porque eu sei que tem uns alunos que demandam muito suporte, e deu certo, eles conseguiram responder, né? Mas eu gostei, achei bem interessante eles estarem em grupo, usando o livro ali, né? Achei bem interessante, algo que a gente aprende aí. Eu sou nova, eu preciso mesmo de ajuda. Eu sempre falo aqui, gente, eu preciso de ideias. Compartilhem aqui, porque a gente compartilhando, você vai criando ideias. Você está lá na sua sala, você vai lembrar: olha, o fulano fez assim, deu certo. Eu vou tentar. Eu acho muito gratificante esse compartilhamento, é muito rico, a gente aprende muito. Parabéns, ficou super legal. Eu amo as ideias do Reinaldo. É bom a gente ter grupo aí, que a gente vai pegando aqui e ali e a gente vai incrementando nas nossas aulas, né? Achei muito interessante. Obrigado, Carla. E ele gosta das suas também, porque no feedback dele, no diálogo, Sim, ele citou as suas ideias. sim, as ideias, muitas, né? A gente está sempre trocando ideia, né? Com certeza, isso é comum. Pessoal, oi, Reinaldo, desculpa. Você quer falar mais alguma coisa, Reinaldo? Não só no final ali, né? Então, as fotos aí desse momento de interação deles, né? Então, eles foram bem, assim, produtivos, realizaram com bastante clareza, assim, com bastante foco, né? Foram bem objetivos. Então, o resultado foi dentro do esperado, né? Agora a gente encerra esse estudo do contexto internacional e agora a gente vai estudar a realidade do Brasil, né? Pós-Estado Novo. Então, é um outro momento direcionado aí. Então, tá caminhando bem o trabalho dessa turma aí. Tá tudo certo. Tá certo. Pessoal, então eu fico muito agradecida, tá? Pelas ideias, pelo compartilhamento, pelas implementações de vocês. Meus queridos, eu vou encerrar porque já passou, ó, estourou o tempo de vocês já, tá bom? E assim, desejo uma excelente semana. Nós vamos começar com uma temática nova semana que vem, que é currículo. Quarta-feira, assim que eu terminar o repasse, eu já vou deixar lá para vocês dando uma olhada,
tá? E qualquer coisa me chamem, tá bom? Excelente semana para vocês, tá, gente? Obrigado. A semana Obrigada, tá aí. Tchau, Karina, para pessoal. você Até também. mais. Tchau. Até mais, gente.